Nós vemos o espírito de André Luiz que chega no mundo espiritual, na região umbralina. É uma região de dor e sofrimento, porque ele fez por onde merecer esse local de dor e sofrimento. Se ele tivesse tido uma vida um pouco mais digna, ele teria encontrado um mundo espiritual mais harmonioso. Só que quando ele ia para a religião, ele se preocupava mais pelo lado formal, se preocupava mais na parte filosófica, política, científica, mas não se preocupava em entender a religião, o que aqueles textos sagrados queriam dizer. Quando eu falo texto sagrado, a gente se refere à Bíblia, né? A gente tem lá o Novo Testamento, que é um coronário de ensinamentos, de conhecimentos já baseados no Cristo, mas também temos o Velho Testamento que nos dão lições aqui e acolá, dizendo de um Deus único, um ser maior que criou todas as coisas. Só que André Luiz, na época que ele estava encarnado, ele não se preocupava em interpretar, entender o que estava lá no texto, mas sim tentava os pontos mais conturbados, as polêmicas, as questões políticas. Então era essa a preocupação. E ao morrer ele percebeu o quanto é importante para nós o lado religioso, porque a ciência fala das coisas do mundo, das coisas materiais. A filosofia, ela imagina fatos que podem ou não acontecer. Ela filosofa, ela analisa uma questão sem se preocupar com a utilidade dessa questão. Porém, a religião é uma grande alavanca que temos na humanidade, que ela nos liga a Deus, porque ela nos lembra que temos de ter fé, nós temos de ter a certeza de que nós continuamos vivendo. E se a gente continua vivendo, nós vamos para algum lugar. Que lugar é esse? É o mundo espiritual. Logicamente, conhecendo o espiritismo e outras religiões orientais, a gente compreende que existe uma tal de reencarnação. Então, a ciência tem seu valor, trabalha com as coisas do mundo. A filosofia trabalha com as coisas do pensamento, da mente. A religião trabalha com a união do espírito a Deus. Então ela é importante também. E é uma das alavancas que nos levam ao progresso. Ele pensou que teria uma vida melhor. Por quê? Porque na opinião dele ele não tinha sido um criminoso. Porque o mal, o pecado na linguagem católica, ele é muito mais abrangente do que a gente pode imaginar. Para os homens não é pecado imaginar, matar alguém, fazer coisas erradas. Mas perante Deus, que conhece os nossos pensamentos, acrescento, perante os espíritos, porque os espíritos também leem o nosso pensamento, então até no pensamento a gente pode pecar. Até em pensamento a gente pode errar, principalmente porque nós temos uma força imensa. Só não temos fé. Nós temos a capacidade de fazer o bem e o mal, curar ou atrapalhar a vida de alguém com o nosso pensamento. Por isso a importância de orar uns pelos outros. Se alguém passa mal, se alguém está doente, se alguém foi hospitalizado, a nossa prece parece que não significa nada, mas ela alcança as regiões superiores e ajuda na recuperação das pessoas. Então é um costume bom que a gente ore com fé, com a certeza de que uma coisa boa de nós está indo até essa pessoa, com certeza vindo do céu, do alto, dos espíritos superiores de Deus, uma energia boa que é capaz de curar também. Então a oração ela é fundamental e a oração é ensinada pela religião. A ciência não se preocupa com oração, a filosofia não se preocupa com oração, mas a fé está na religião, nos ensina a orar. Inclusive o Cristo diz, orai uns pelos outros, e orai também por quem vos persegue, quem vos calunia, até por vossos inimigos. Quando a gente pensa bem nos inimigos, nós estamos começando a quebrar o halo, o reflexo de ódio dentro da gente, porque nós emitimos energia e recebemos energia. Se eu emito energia boa, eu me ligo com os bons espíritos. Porém, se eu mentalizo, penso no mal, desejo o mal, eu estou prejudicando alguém, mas estou prejudicando a mim mesmo. Que o primeiro a ser prejudicado quando eu penso no mal sou eu mesmo. Para emitir essa energia ruim, ela nasce em algum lugar. Então eu sou o primeiro prejudicado. Então não vale a pena pensar no mal, desejar o mal, orar pelo mal de ninguém. Pelo contrário, temos de ter um pensamento puro, temos de ter um pensamento bom,
para com todas as pessoas. Que não é pecado para os homens, muitas vezes é pecado para Deus. Que não é pecado hoje para os homens é beber. É normal, é socialmente aceito. Fim de semana, toma um churrasco, toma uma cerveja. Isso, perante os homens, é aceito. Qualquer lugar é legal vender bebida. Porém, perante Deus, o que a gente está fazendo? Está destruindo o nosso corpo, porque a bebida é um crime que a gente faz para nós mesmos, porque prejudica a nossa saúde. Perante os homens é aceito, perante Deus é um verdadeiro pecado, é algo ruim. Então, André Luiz não foi um homem que fez o mal perante os homens, porém, na vida dele particular, ele sentia que tinha sido egoísta, tinha perdido um pouco do tempo, porque tudo que ele fazia era em prol da família. Mas como assim? Ele dava o sustento, dava o alimento para casa e se sentia desobrigado de qualquer outra obrigação, quando na verdade nós somos seres humanos e como seres humanos nós somos ligados a uma grande família, a família universal. Quem é minha família? São toda a humanidade, são todas as pessoas que eu convivo, mesmo aquelas que me são desconhecidas. Então é um dever de solidariedade estender nossa mão, nossa amizade, nossa ajuda para quem nos procura. Vai ter hora que não vamos conseguir, que não vão ter condição financeira, porque não vão ter alguma dificuldade familiar. Mas existem dois tipos de caridade: a caridade material e a caridade espiritual. Quando não podemos dar o dinheiro, quando não podemos dar uma ajuda material, sempre podemos dar a ajuda espiritual. E o que é essa ajuda espiritual? É visitar alguém doente, é dar um copo d'água para uma pessoa que está com sede, é ajudar tendo a paciência, perdoando. Isso são pequenas gotas, formas de caridade que a gente não percebe. É a caridade espiritual. É orar por um doente, é orar por uma criança, é educar a criança. Nós temos a obrigação de educar nossos filhos? Temos. A lei humana nos obriga que damos alimento para o nosso filho, que damos a educação, que demos educação para o nosso filho, para que o nosso filho e nossa filha se transformem em adulto, consciente dos seus deveres, se tornem úteis perante a sociedade. Porém, nós temos que lembrar que nós somos muito mais do que aquela nossa pequena família. Nós somos membros da família universal. E sendo assim, toda vez que a gente puder ajudar uma criança, mesmo que não seja nossa, chamando a atenção: menino, não atira pedra no passarinho, não mata passarinho, não mata o bichinho, não joga lixo no chão. Nós estamos educando uma criança que não é nossa. Porém, fazendo isso, a gente está ajudando na formação dela. Algumas podem até nos responder, nos xingar, não aceitar que a gente chame a atenção delas. Mesmo assim, a nossa obrigação é tentar dar o mesmo carinho, a mesma educação para todos. Logicamente, eu não vou puxar a orelha de uma criança que eu não conheço, mas se ela está errada, eu tenho que chamar a atenção. E se eu puder, a criança não sabe ler, não sabe escrever, e eu sei, tentar ensinar a ler e escrever. Qual o problema? Eu não vou me dedicar a vida toda a ensiná-la, porque tem a professora, tem o professor. Mas naquele momento que ela se aproxima de mim e eu não tenho nada para fazer, qual o problema de pegar uma continha? 1 mais 1, quanto é? É 2. 2 mais 2, 4. Ensinar um pouquinho de matemática, ensinar um pouquinho de português, ensinar a respeitar os mais velhos, a ajudar os necessitados. Isso é obrigação para todos nós.